Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão no canal Tânia Manhissa, o canal onde falamos sobre vários temas, principalmente relacionados com a área financeira. Espero que tenham passado muito bem o final de semana e que estejam completamente carregados para enfrentar os desafios desta semana que vem. Hoje vamos entrar no terceiro capítulo do ciclo Contabilidade para não contabilistas e gestores financeiros e o tema do dia: componentes dos relatórios financeiros. No episódio anterior, olhamos para o conceito da contabilidade, vimos também as razões por que é feita a contabilidade e as pessoas e entidades a quem esta informação interessa, portanto, as partes interessadas. Vimos também quais são os 6 principais princípios da contabilidade, isto é, as regras básicas que governam este ramo da contabilidade. Então, hoje vamos falar sobre as componentes dos relatórios financeiros e estas componentes são: demonstração de resultados, balanço, demonstração de variações no património líquido, demonstração de fluxo de caixa e as notas explicativas às demonstrações financeiras, incluindo as políticas contabilísticas. Demonstração de resultados. A demonstração de resultados é um relatório que nos mostra o detalhe dos rendimentos e gastos que a empresa teve durante um período. Geralmente falamos de um período de 12 meses. É neste relatório que conseguimos ver se a empresa teve lucros ou prejuízos. É importante não confundirmos rendimentos e gastos com recebimentos e pagamentos. Para tal, vamos olhar para os conceitos rendimentos e gastos. Rendimento. O rendimento é todo o valor recebido pela venda de bens ou de serviços, como também pela utilização do seu dinheiro ou do seu tempo. Exemplos: vendas, comissões recebidas, dividendos recebidos por causa de participações em outros negócios, juros bancários também podemos considerar como um rendimento e muitos outros exemplos que poderemos aqui listar. Gastos. Os gastos são o oposto dos rendimentos. Portanto, o gasto é todo o valor utilizado para a compra de bens ou de serviços. Por exemplo, salários, rendas e alugueres, combustíveis, juros bancários pagos por empréstimos obtidos, despesas bancárias e a lista também pode continuar. Então, vamos olhar aqui para um exemplo de uma demonstração de resultados e, como pode ver, temos aqui o ano de 2018 e o ano de 2017, isto é, para podermos analisar a informação financeira e fazer a comparação e analisar as tendências de um período para outro. Como pode ver, na demonstração de resultados temos o lucro bruto, que é o valor líquido entre as vendas e o custo das mercadorias vendidas. Temos depois todas as despesas que a empresa teve no mesmo período, que no fim chegamos ao lucro antes do imposto, pagamos o imposto e depois temos o lucro líquido, que a empresa pode decidir pagar dividendos aos seus acionistas, como também reter este valor para futuros investimentos. Mais adiante neste ciclo, iremos olhar em mais detalhe para algumas das componentes deste relatório, que é a demonstração de resultados. A seguir olhamos para o relatório que se chama o balanço. O balanço é o relatório que nos mostra o detalhe dos ativos, dos passivos e do património líquido da empresa num ponto específico no tempo. Então,
numa data específica. Na demonstração de resultados, olhamos para um período, falamos de um período de 12 meses, mas quando falamos do balanço, olhamos para uma data específica. Então, quanto é que a empresa tem de bens, de dívidas e de património líquido numa data específica? É através da informação contida na demonstração de resultados e do balanço que conseguimos analisar as taxas de retorno do negócio, como também a estrutura capital que a empresa tem. Para melhor perceber as componentes do balanço, vamos então olhar para as principais componentes. Ativos. Um ativo é um recurso que a empresa possui ou controla, com a expectativa que, através da utilização desse recurso, a empresa terá benefícios futuros. Quando falamos de ativos, falamos, por exemplo, de caixa e bancos, inventário, equipamento, investimentos, clientes e a lista continua. Então, todas aquelas componentes que, através da sua utilização, a empresa terá benefícios futuros. Passivos. Os passivos são o contrário dos ativos. Basicamente, é tudo aquilo que a empresa deve a terceiros resultantes de transações ou ações do passado ou atuais. Exemplos de passivos: dívidas a fornecedores, empréstimos bancários, impostos a pagar, recebimentos antecipados de clientes. Porquê? Se um cliente nos faz um pagamento antecipadamente e nós ainda não fornecemos bem ou serviços, significa que naquele momento, ou seja, a qualquer momento, o cliente pode cancelar o seu pedido de fornecimento de bens ou de serviços e a empresa terá que fazer uma reposição dos valores recebidos do cliente de forma antecipada. Então, sempre que recebemos valores para um serviço ou um bem que ainda não fornecemos ou prestamos, esse valor constitui uma dívida com a pessoa ou com a entidade que nos fez esse adiantamento. Património líquido. Quando falamos do património líquido, falamos de todo o valor atribuível aos proprietários ou acionistas da empresa. Isto é, o capital que foi inicialmente investido, todos os aumentos de capital que aconteceram de forma subsequente, como também todos os lucros e prejuízos resultantes do negócio. Quando falamos do património, falamos do valor que é atribuível aos acionistas ou proprietários da empresa. Isto é, o capital investido no negócio, as reservas legais, como também todo o lucro e prejuízo acumulado resultante das atividades da empresa. Então, o balanço é o resumo dos ativos da empresa, dos passivos e do património líquido. Isto é, quando nós levamos os ativos da empresa, caixa, bancos, clientes, imobilizado e outros ativos, retiramos tudo que é dívida da empresa com terceiros, os passivos, então conseguimos chegar ao valor líquido que é equivalente ao património líquido da empresa. Temos então aqui um exemplo de um relatório que é o balanço e mais uma vez temos 2 anos, que é o 2018 e o 2017, para efeitos de comparação. Conseguimos então ver neste balanço o detalhe dos ativos da empresa, então os bens. Conseguimos ver também o detalhe das dívidas que a empresa tem com terceiros e também o valor do património líquido da empresa. Note que o total dos ativos é igual à soma do total dos passivos e do património líquido. É por esta razão que este relatório chama-se balanço. Demonstração das alterações do património líquido.
Neste relatório, nós vemos o detalhe dos movimentos nas contas de património durante o período em análise. Então, 12 meses, conforme vimos quando falamos do relatório de demonstração de resultados. Portanto, este relatório faz a reconciliação das contas de património do saldo do início do período até o saldo do fim do período. Estamos a falar de contas como capital, reservas e resultados transitados, ou seja, lucros e prejuízos acumulados. Conseguimos ver neste exemplo da demonstração das alterações do património líquido o saldo inicial, ou seja, saldo de abertura no início do período, das contas que fazem parte do património líquido, os aumentos durante o período, diminuições, transferências e chegamos assim ao saldo final, isto é, ao fim do período de análise e à data do balanço. Demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa nos mostra o dinheiro gerado ou usado pela empresa num certo período. Este relatório mede o quão bem a empresa gera o seu dinheiro para pagar as suas obrigações, como também para financiar as suas despesas operacionais. Neste relatório, conseguimos ver em que atividades o dinheiro da empresa foi utilizado. Se foi em atividades operacionais, atividades de financiamento ou atividades de investimento. Notas explicativas às demonstrações financeiras. Estas notas explicam quais foram as suposições que o contabilista aplicou na elaboração dos relatórios financeiros. Também dão-nos o detalhe sobre as políticas contabilísticas que a empresa tem, como também a forma que alguns dos valores nos relatórios financeiros foram calculados. Então, já conseguimos ver as 5 componentes das demonstrações financeiras, ou seja, dos relatórios financeiros, e assim chegamos ao fim deste terceiro episódio do ciclo Contabilidade para não contabilistas e gestores financeiros. Se ainda não subscreveu ao canal, este é o momento. Clique no botão subscrever ou subscribe. Clique também no sino ao lado para que seja notificado sempre que for carregado um novo vídeo. E também não se esqueça de partilhar com outras pessoas que poderão beneficiar desta informação. Assim sendo, desejo uma boa semana, que os nossos corações estejam carregados de gratidão e que tomamos mais controlo da nossa vida e do nosso futuro. Até breve. Adeus.